Olá, alunos, aqui que está falando é o Ricardo, professor de Geografia, e nessa aula a gente vai falar um pouco sobre os elementos do mapa, tá? Quando a gente vai estudar o mapa, a gente precisa saber, né, interpretar corretamente o mapa para entender as informações que que ele quer nos passar. Então vamos entender um pouquinho sobre isso. Então aqui nós temos o exemplo de um mapa, tá? E aqui você tem várias informações que a gente vai entender como funciona. Então vamos entender como é que funciona o mapa. Então a primeira informação que você vai ter do mapa vem através do título. Então aqui o mapa, todo mapa ele vai ter um título, tá? O que o título vai mostrar? Ele vai dar um nome para o mapa e ao mesmo tempo ele vai falar o assunto que o mapa trata. Então no caso deste exemplo Brasil, taxa de alfabetização das pessoas de 15 ou mais anos de idade em porcentagens do ano de 2015. Então ele está falando o quê? Ele está falando que a alfabetização de pessoas do Brasil, né, de 15 anos ou mais, ou seja, mais velho, acima de 15 anos, no ano de 2015, por porcentagem. Tá? Então aqui você vai ter um mapa com todos os estados brasileiros, onde aqui vamos falar sobre isso. Então esse aqui o título ele vai falar do assunto e ao mesmo tempo dar um nome para o mapa. Então, para você saber do que trata o mapa, a primeira coisa que você tem que fazer é ler o título, tá? Aí você vai saber do que trata o mapa. Aí nós temos aqui as coordenadas geográficas, que a gente já aprendeu, que são as latitudes, que são as linhas horizontais ou linhas que estão deitadas, e as longitudes, que são as linhas que estão na vertical ou ficam em pé. Tá? Lembre-se que na aula que a gente falou sobre coordenadas geográficas, nós temos que a coordenada geográfica serve para a gente localizar um objeto no espaço geográfico. Tá? Então, nesse caso aqui, você tem as latitudes e as longitudes para a gente achar onde está parte do espaço brasileiro. Tá certo? A legenda é isso aqui. Geralmente a legenda ela vem num quadrado dentro do mapa, onde ela vai mostrar através de cores, por exemplo, dessa gradação de cores, o que cada cor representa. Tá? Então, por exemplo, aqui nós estamos falando de um mapa com o título sobre a taxa de alfabetização de pessoas no Brasil com mais de 15 anos em porcentagem, isso no ano de 2015. E aqui está colocando o que na legenda? Que as cores mais claras você tem uma taxa de alfabetização de 80 a 84,4% da população. Então significa que esses estados aqui que estão clarinhos, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Sergipe, de 80 a 84,4% da população acima de 15 anos é alfabetizada. Tá? Então são os estados que têm a menor taxa de alfabetização de jovens a partir de 15 anos. Aí se você pegar nesse outro nível de cor assim avermelhado, um pouco mais claro, um pouco mais escuro que essa, que abrange Tocantins, Bahia, Pernambuco e Acre, aí a porcentagem aumenta um pouquinho, de 84,5% para 88,6% da população acima de 15 anos. Depois você vai ter o outro nível, que é um pouquinho mais escuro, que é Roraima, Pará, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, que a alfabetização aumenta de 88,7% para 93,9% da população acima de 15 anos será alfabetizada. E o restante, que é a mais escuro, o vermelho mais escuro, que abrange Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Distrito Federal e Amapá, você tem 94 a 97% da população acima de 15 anos que é alfabetizada. Então, a legenda ela vai te passar informações para você saber o que se trata as cores do mapa, nesse caso. Porém, a legenda também, além das cores, ele também pode ter símbolos, né? O mapa pode ter alguns símbolos aqui espalhados pelo mapa, que aí você tem um significado, e esse significado vai ser desvendado através da legenda. Então, a legenda é uma parte muito importante do mapa, porque aqui você extrai as informações necessárias para poder interpretar o que o mapa está querendo te dizer. Neste caso, a gente sabe que nesses estados, cor mais vermelha mais escura, significa que você tem uma alta alfabetização das pessoas. E nos estados onde a cor é mais clara, você tem uma taxa de alfabetização menor. Tá? É isso que está falando aqui a legenda. Tá bom? Então não se esqueça que a legenda é onde você vai entender as informações do mapa, através das cores, o significado de cada cor, e quando tiver símbolo, dos símbolos. Tá certo? Outra informação importante que a gente tem no mapa é a fonte. A fonte ele vai indicar quem produziu o mapa, tá? Quem fez. Então, nesse caso, deste mapa, a fonte é o IBGE. Então, o IBGE
que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que produziu esse mapa com essas informações, tá? Então, fonte vai falar quem fez o mapa. A escala, ela vai falar o seguinte: quantas vezes essa realidade foi reduzida para caber no mapa, no papel. Lembre-se que o mapa do Brasil representa o país inteiro. O Brasil é um país muito grande, ele não caberia nunca num papel. Então, para você conseguir colocar o Brasil dentro desse papel que é o mapa, você precisa reduzir o tamanho do Brasil para ele caber aqui. Então, a escala vai fazer o quê? Ela vai falar quantas vezes o Brasil teve que ser reduzido para caber no mapa, tá bom? Então, aqui você vai ter um tipo de escala, que é isso aqui, ó. Tá falando aqui a seta, isso aqui é a escala. Nesse caso, ó, ele está falando o seguinte, é uma escala gráfica. A cada centímetro do mapa equivale a 350 km da realidade. Ou seja, se você pegar uma régua e medir 1 centímetro, aqui, esse 1 centímetro do mapa corresponde a 350 km da realidade. Então, se você pegar uma régua e fazer uma medição de São Paulo, por exemplo, a Brasília, no Distrito Federal, vai dar uma certa quantidade de centímetros. Então, cada centímetro que você achar aqui equivale a 350 km. Então, para você saber a distância real entre São Paulo e Brasília, você teria que multiplicar, né, o número de centímetros de Brasília a São Paulo, que está aqui nesse mapa, e depois multiplicar por 350 para achar o valor em quilômetros. Tá? Mas aí você tem toda uma forma de fazer esse cálculo que a gente vai ver depois. Tá bom? E por fim, aqui nós temos a orientação, que é isso aqui, ó, a roda dos ventos, que nós já aprendemos. Tá? Que ele vai mostrar as direções do mapa. Onde está o norte, onde está o nordeste, onde está o sudeste, onde está o sul, para onde está o oeste, etc. Então aqui você está indicando. Nesse caso desse mapa, eles colocaram a roda dos ventos completa. Há mapas que eles só indicam para cima onde é o norte. E aí você vai deduzir onde estão as outras direções. Que o lado direito é leste, que o lado esquerdo é oeste, que o lado para baixo é sul, etc. Aqui você tem a localização do espaço geográfico. Então, por exemplo, aqui é o Brasil. Onde está o Brasil no mundo? Está aqui, ó, na América do Sul. Então ele colocou aqui para você. E por último você tem a data com as informações contínuas do mapa. Que nesse caso está aqui no título, que é o ano de 2015. Né? Esse mapa corresponde a informações do ano de 2015. Então isso aqui foram as informações que você pode extrair de um mapa. Tá? Então você tem vários elementos aqui onde você pode tirar uma informação do mapa para fazer a interpretação correta do que ele está querendo dizer. Tá certo? Então é isso. Até a próxima aula, pessoal.